Quem é do meio espírita já deve ter ouvido falar sobre reforma íntima. Já ouviram falar sobre reforma íntima? Acho que alguns sim, talvez quem é mais novo, talvez nunca deve ter ouvido sobre esse conceito de reforma íntima. Então a gente vai falar sobre o que é reforma íntima e como isso pode impactar na nossa vida. Porque quando a gente olha o Evangelho de Jesus e a gente olha todo o ensinamento do Espiritismo, tudo foi para, de alguma forma, a gente reformar o nosso coração, para a gente reformar as nossas ideias, os nossos pensamentos. E quanto mais a gente reforma dentro de nós, mais a gente consegue enxergar o mundo de uma forma diferente. Mais a gente começa a ver como que Deus se manifesta no mundo. Deus, eu acredito que Deus é 100% amor. E não tem como algo que é 100% amor criar o mal. Não tem como, a partir de algo que é 100% bom, criar o mal ou criar o ruim. Então, na verdade, tudo aquilo que a gente acha que são dores e dúvidas que a gente tem no dia a dia são interpretações, talvez equivocadas ou pequenas, sobre como a lei de Deus se manifesta na nossa vida. Reformar o nosso coração e a nossa mente é como se a gente tivesse um óculos. A gente coloca um óculos para a gente ver como a realidade funciona. Só que o nosso óculos está embaçado, o nosso óculos está com um grau distorcido. Então a gente enxerga a realidade de uma forma talvez distorcida ou embaçada também. Reforma íntima é quando a gente faz essa limpeza no óculos, ou quando a gente vai tirando o óculos, a gente vai reformando o nosso ser. Então, muitas vezes a gente tem dúvidas. Por que eu sofro o que eu sofro? Por que tem gente que às vezes tem muito mais e sofre muito menos? E as dúvidas que soam dentro dos nossos corações quando a gente põe a cabeça no travesseiro? Como que eu faço para ter mais paciência? Às vezes não parece que a gente... Tem pessoas que acordam de manhã só para tirar a nossa paciência. Não, às vezes não parece que é tão complicado. Aquele dia que você fala, hoje eu não vou descer do tamanco. Parece que é o dia que mais atormenta a gente. Ou quando a gente fala das questões materiais, as dificuldades materiais que a gente vê. Então, às vezes pode parecer que a gente olha o mundo e o mundo está repleto de mal. O mundo está repleto de coisas ruins. O conceito de reforma íntima é o que eu reformo dentro de mim, do mal que existe dentro de mim. E automaticamente eu modifico o mundo. Partindo do ponto que todo mal que chega até nós, ele não chega porque a gente é um coitado e de alguma forma o mal vem se sobressair sobre nós. O mal que chega até nós, na verdade, ele entra em sintonia com nós. Ele entra em ressonância com nós. Por exemplo, muitas vezes a gente faz os nossos passes aqui, faz o tratamento espiritual. É normal a gente tratar os nossos amigos obsessores. Espíritos que de alguma forma estão sintonizados a nós e estão com uma carga um pouco mais negativa. Mas por que esses espíritos talvez chegaram até nós? Por que essa carga negativa chegou até nós? Porque de alguma forma a gente ressoou com ela. Por exemplo, supondo que um espírito obsessor ele vem me causar algum tipo de prejuízo e ele vem com uma melancia. Antônio, olha essa melancia. Que delícia essa melancia, Antônio. Pense em melancia, deseja melancia. Ele não vai causar nada em mim, porque eu não gosto de melancia. Não faz o menor sentido para mim comer melancia. Só que se ele faz isso com pizza, fala, Antônio, tem uma pizza aqui com borda recheada, rapidinho o meu pensamento já vai e ele começa a guiar o meu pensamento. Porque aquela é uma fraqueza minha, é algo que eu gosto muito, é algo que eu quero. Então eu entro em ressonância com o que ele está colocando para mim. A partir do momento que se eu faço a minha reforma interior, eu consigo entender os meus sentimentos, eu consigo entender os meus pensamentos, eu vou fechando essas portas e automaticamente a minha vida vai melhorando. Jesus, ele tem várias passagens que ele colocou para a gente, mas uma que reflete muito sobre isso é quando ele fala que aquela pessoa que é sábia e prudente, ela ouve as palavras de Jesus e coloca em prática. E por isso ele está construindo uma casa sobre a rocha. Já o insensato ouve as palavras, mas não pratica, ou seja, constrói uma casa sobre a areia. Se a gente for olhar em simbologia, todo mundo quer construir uma casa sobre a rocha. Todo mundo quer construir uma casa sólida, que possa vir o vento, possa vir os mares, possa vir qualquer coisa e nada abale. Só que Jesus não está falando da casa física. Ele está falando do quê? Da nossa casa, do nosso ser. Então ele está falando, você quer ter uma casa, você quer ter um ser inabalável, você quer ter uma mente blindada? Coloca em prática os ensinamentos de Jesus. Pega o manual de vida que Jesus está colocando e coloca em prática. Isso é reforma íntima. Reforma íntima é você reformar algo para melhor. Coincidentemente, a gente está reformando esse espaço.
E não é fácil, a gente está reformando, a gente chegou cedo aqui, fez limpeza, limpou cadeira, a nossa sala de passe está cheia de tijolos, os tijolos estão ficando bem passados aí, vão ficar bem limpos, porque era o único espaço que tinha, improvisamos. É difícil você estar morando num lugar que você está reformando interiormente, assim como a gente está reformando interiormente. Mas a gente reforma interiormente, a gente passa por uma série de tribulações, porque a gente espera que após essa reforma a vida seja melhor aqui, nesse espaço físico, com menos barulho, com mais conforto, para que a gente possa estudar o Evangelho de Jesus. A reforma íntima é semelhante a isso. É complicado você reformar algo enquanto você está vivendo a vida. Não é fácil. Tem as sujeiras, tem as tribulações, você espera que vai gastar um preço e gasta 30% a mais. A gente estava discutindo ali como a gente faz para fechar, porque agora não tem dinheiro para colocar o portão. É complicado fazer uma reforma física, assim como é complicado fazer uma reforma íntima. Porém, após o processo da reforma, a gente tem uma casa melhor. Uma casa cada vez mais construída, né, sobre a rocha, uma casa cada vez mais construída, pautada no Evangelho de Jesus. Jesus, ele veio trazer o seu evangelho, ficou 3 anos passando as informações, né, do que seria esse guia para a gente poder fazer a nossa reforma íntima. Tá bom, o que eu reformo dentro de mim? O que eu mudo na sequência? A gente pode tanto olhar o evangelho de Jesus, o que mais toca no nosso coração, ou a gente olhar as nossas dúvidas, as nossas aflições. Toda dúvida ou aflição que eu tenho é um sinal de algo que eu tenho para reformar. Então é como se fosse um alerta. Imagina no carro, o carro tem aquele sinalzinho de que o combustível está acabando, ou tem um outro sinalzinho que o pneu está murcho. O sinalzinho ali, o sinal do combustível ou o sinal do pneu, ele não é o problema. O problema é o pneu ou o combustível que está ruim. Aquele sinal ele é apenas um alerta para que a gente tenha atenção falando, olha, o pneu está murcho ou o tanque está ficando vazio. Da mesma forma são as dores e as dúvidas que a gente tem na nossa vida. Elas são alertas para mostrar para a gente que tem algo dentro de nós que a gente precisa reformar. Tem alguma característica do mal se manifestando em nós e que a gente precisa olhar. Mal não no sentido de coisa ruim, mas no sentido de, talvez, ignorância, no sentido de falta algum aprendizado para a gente ter. Então, para a gente ter a reforma íntima, a gente pode olhar as nossas dúvidas, as nossas dores. São alertas, são sinais que Deus está enviando para a gente pôr atenção, para a gente conseguir se tornar cada vez melhor. O Evangelho de Jesus, né, é esse guia para a gente poder fazer a reforma íntima, mas a gente sempre tem que olhar com cuidado. Nunca olhar pelo lado material, sempre olhar pelo lado espiritual. Porque o que Jesus falou faz tanto sentido mesmo depois de 2000 anos. E mesmo depois de 2000 anos a gente já tem dificuldade de entender o que Jesus colocou. Porque ele não falou para o humano, ele não falou para o corpo físico. E pode ver que independente da cultura, ainda faz sentido o que Jesus falou. Porque ele falou para o espírito. O espírito que precisa adquirir essa maturidade. Ainda tem um pouquinho de barulho. O espírito que ainda precisa adquirir essa maturidade. O espírito que precisa aprender cada vez mais como ele se reforma interiormente. Uma história me marcou bastante e isso me fez entrar dentro do espiritismo. Eu estava lendo livros, Chico Xavier, tem várias literaturas ali que eram gostosas de ouvir, né? Violetas na Janela, e eu olhava, fazia muito sentido para mim tudo que estava falando ali nas histórias espíritas. Mas eu ainda, sabe, tinha aquela pulga atrás da orelha? Será que é assim mesmo a realidade? Até então que uma tia minha, que é católica, que nunca teve nada com o espiritismo, ela viu o irmão da sua irmã, que já tinha morrido há mais de 10 anos, e ela começou a conversar com ele. E ele simplesmente virou para ela e falou assim, olha, eu não estou conseguindo subir, eu não estou conseguindo chegar onde a tua mãe está. Eu não estou conseguindo vestir um manto branco e subir. E para eu chegar lá onde tem mais paz, eu preciso que você me ajude. E aí combinou uma série de rezas com ela. Então ela foi para a irmã dela e falou assim, eu vi o teu marido apareceu para mim, a gente conversou, a gente teve essa conversa, ele falou de algumas coisas que vai acontecer no futuro e pediu uma série de rezas. Todo mundo continuou sendo católico, ninguém mudou a vida. E eu olhando aquela situação, mas espera aí, como assim? A minha avó, que era uma pessoa muito devotada à Nossa Senhora, uma pessoa de coração muito bom, segundo essa história, já tinha vestido o manto branco e subido. E ele não estava conseguindo chegar onde ela estava. E ele precisava de ajuda. Eu olhava aquilo, fazia todo sentido pela literatura espírita. Por quê? Porque todas essas nossas imperfeições, essas dúvidas,
São pontos que cada vez mais ligam a gente para baixo. E quanto mais a gente vai reformando o nosso ser, quanto mais a gente vai entendendo como essas luzinhas vão se manifestando na nossa vida, a gente vai conseguindo cada vez chegar mais alto. Jesus falou mais de 100 vezes sobre o reino de Deus. Foi mais de 100 vezes, quando a gente pega o Evangelho, ele fala sobre o reino de Deus. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus é semelhante à criança, o reino de Deus, o reino dos homens, o reino do Senhor. Todo o Evangelho de Jesus é baseado no reino. O que é esse reino que ele está promovendo? Qual é esse reino que ele está construindo? É justamente esse estado de espírito que talvez a minha avó já tinha adquirido, que talvez ele não estava conseguindo adquirir, esse estado de espírito de maior leveza, esse estado de espírito que tinha mais virtudes e menos defeitos. Então esse processo, na verdade, é o processo de reforma íntima. É a gente reformar dentro de nós aquilo que cada vez mais nos aproxima das aflições, dos problemas, da falta de paciência, dos problemas materiais, da questão, atritos que a gente muitas vezes tem dentro dos nossos familiares. Tudo isso são alertas, são sinais para puxar cada vez mais a gente, para fazer uma autoanálise, para a gente fazer uma reflexão e a gente conseguir fazer essa elevação. Será que, uma vez eu me perguntei, mas será que Deus não podia só estralar o dedo e resolver todas as aflições que eu tenho dentro de mim? Será que Deus não poderia, não teria o poder, com um pensamento e com um desejo, ele resolver todos os males que existem no mundo, resolver todos os conflitos, ninguém tem mais fome, ninguém tem mais preocupação, ninguém tem mais ansiedade, ninguém tem mais aflição. Será que Deus não poderia? Será que ele não teria poder para resolver todos os problemas com um estralar de dedos? E aí eu fiquei nesse dilema até que me veio um pensamento, né? Me veio uma ideia, uma intuição, uma resposta do alto. Deus poderia sim resolver isso, mas ele não faz não é porque ele não quer. É porque existe algum processo, existe alguma finalidade com a nossa encarnação. Existe um porquê de a gente estar aqui dentro desse processo, que é basicamente o processo de reforma íntima. Através do processo de reforma íntima, a gente vai fazendo o nosso processo evolutivo. Através do processo de reforma íntima, a gente vai fazendo a nossa evolução. E através do processo de reforma íntima, a gente vai trabalhando dentro de nós os sentimentos que mais nos aproximam, talvez, de um ser mais animal e nos distanciam do ser espiritual. Jesus falou mais de 100 vezes do reino de Deus, do reino dos céus. Eu tive dificuldade muitas vezes de tentar interpretar tudo isso, até que um dia eu vi uma historinha que fez bastante sentido. O que é esse reino de Deus que a gente conquista conforme a gente vai fazendo a nossa reforma íntima? É uma historinha do monge e do samurai. Então tinha um monge que ele ficava distante, meditando, refletindo sobre a vida, e tinha um samurai que queria entender o que era o reino de Deus. Ele queria entender o que era o céu, o que é o inferno e o que é o céu, como eu alcanço o inferno, como eu alcanço o céu e como eu me distancio cada vez mais do inferno. Esse samurai ficou numa saga muito grande para tentar encontrar esse monge e ter essas respostas para a vida dele. Depois de anos ele percorrendo e procurando o monge, ele encontrou o monge, né, falou: monge, eu vim aqui para te fazer uma pergunta. O que é o céu e o que é o inferno? O monge parou, olhou para ele. Eu não vou explicar para você o que é o céu e o inferno, porque você não passa de um simples samurai. Eu não vou perder o meu tempo com você. Na hora, o samurai ficou extremamente pé da vida e tirou a espada para dar no monge. O monge falou: isso é o inferno. E aí ele ficou envergonhado, ele pediu desculpa e guardou a espada, falando: desculpa, monge, isso é o céu. O reino de Deus proposto por Jesus não é um lugar que eu vou pegar um avião ou eu vou pegar um foguete e vou chegar. É uma alegoria para falar sobre o nosso estado de espírito, para falar sobre o nosso estado mental. Por isso o processo de reforma íntima ele é tão importante. As nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas angústias, as nossas aflições são esses alertas para colocar a nossa atenção e a gente poder fazer essa reforma interior. Essa reforma interior, né, que a gente vai fazendo dentro de nós, ela não vai trazer benefícios para a gente só lá no futuro. Então quando eu morrer eu vou para o céu, ou eu vou estar mais elevado, ou eu não vou para o umbral, ou não vou para um lugar ruim. Ele não causa benefícios para a gente só lá no futuro. Ele causa benefícios para a gente também aqui no presente. Por exemplo, se a gente pegar uma criança de pouca idade, assim, 3 anos, por exemplo, 4 anos, e a gente vai com a criança no supermercado e a gente fala um não para a criança, ou a criança se perde da gente. Imagina que a criança se perdeu da gente no supermercado. A criança ela entra em choro, ela entra numa aflição muito grande. Agora, se eu como adulto me perco da minha esposa ou me perco de uma pessoa no supermercado, automaticamente eu não entro em aflição.
Por que eu não entro em aflição e essa criança entra em aflição? Por que eu não sofro com essa situação e a criança sofre com essa situação? Porque eu já sei resolver esse problema. Eu já tenho as habilidades necessárias para resolver esse problema. A criança ainda não sabe resolver o problema. Então, uma outra forma da gente ver as nossas aflições, as nossas angústias, é porque falta alguma habilidade para a gente ainda. Por que tem gente que parece que tem tanta paciência? A pessoa tem paciência absurda, né? Nada tira ela da calma dela. E às vezes a gente tem tanta dificuldade para adquirir a paciência. Tem outros que talvez lida tão bem, sei lá, com abundância, com prosperidade financeira, é tão natural para a pessoa. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, fala que quem já adquiriu essa competência, né, se a pessoa tem tanta facilidade assim para ter paciência, para resolver problemas materiais ou para resolver problemas espirituais, é porque essa pessoa já adquiriu essa competência nessa ou em outra encarnação. O Espiritismo fez bastante sentido para mim, porque essa reforma íntima a gente não começou nessa vida agora, a gente já começou há muito tempo atrás. E quanto mais a gente vai reformando, mais a gente vai adquirindo habilidades, mais a gente vai adquirindo virtudes. E a nossa vida já vai sendo melhor agora ou no futuro. O reflexo da nossa vida agora ou no futuro está de acordo com o grau de quanto a gente conseguiu evoluir. Pergunta do Livro dos Espíritos: qual a finalidade da encarnação? Por que a gente está encarnado aqui? Por que a gente veio encarnar? O objetivo da encarnação é fazer cada um de nós chegar à perfeição, aonde se encontra a verdadeira felicidade. Então, todas as nossas aflições, as nossas angústias, nada mais são do que reflexos de impurezas, de coisas que a gente tem que se assemelha à criança, falta de habilidades. Quanto mais a gente for adquirindo essas características, essas virtudes, mais a gente vai chegando na perfeição, que é onde encontra, então, a verdadeira felicidade. O Livro dos Espíritos coloca pra gente ainda coisas mais fortes ainda, né? Como se todas as angústias que a gente tem é responsabilidade nossa. Todas as aflições que a gente tem, nós somos os responsáveis. Na pergunta 920, né? O homem é quase sempre o responsável pela sua própria infelicidade. Pela prática da lei de Deus, muitos males podem ser evitados, proporcionando a si mesmo uma felicidade tão grande quanto seja possível na vida terrena. Então, basicamente, o conceito geral é: eu, como espírito, estou numa jornada evolutiva e tenho muitas imperfeições e muitos males. O mal se manifesta na minha vida ainda. E por isso, eu acabo tendo as aflições, as angústias, as dúvidas. Quanto mais eu for entendendo como isso se manifesta, e quanto mais eu reformar dentro de mim, mais eu vou evoluindo, mais eu vou crescendo, e a minha vida agora ou no futuro se torna melhor. Mas é importante a gente sempre lembrar que a gente está falando para o espírito e não para o corpo físico. Se alguém já viu a história do Nosso Lar, André Luiz do Nosso Lar, né, tem o filme Nosso Lar, tem o livro Nosso Lar. Basicamente, André Luiz, nos anos 1900, ele era um médico. Um médico nos anos 1900. Assim, se um médico hoje já é algo muito complexo, se você se tornar um médico hoje, imagina você ser um médico nos anos 1900. Casarão, funcionários, né, vários empregados, materialmente muito bem sucedido, com uma esposa e 2 filhos. Acontece que ele parte antes da hora. Ele adquire algumas doenças por desregramento na sua alimentação e desregramento na sua vida sexual, e ele parte antes da hora. Na Terra, então, ele seria condecorado. Ele seria um médico ilustre. Ele descobriu doenças, né, que até hoje uma das teses é que André Luiz era Carlos Chagas, descobriu a doença de Chagas. Então, assim, imagina, pelo jogo dos homens, ele bateu o jogo, ele zerou o jogo, ele ganhou o jogo. Quando ele parte, ele fica 9 anos em perturbação no umbral. Por isso que a gente está falando aqui, todo esse processo de reforma íntima, a gente está falando para o espírito, porque no espírito dele ele não tinha feito a reforma íntima. No espírito dele ele não tinha adquirido as qualidades morais pautadas no Evangelho de Jesus. No espírito dele, ele ainda tinha muitas aflições, muitos vícios e muitos defeitos. Logo, automaticamente, quando partiu do corpo, você entra em sintonia, você vai para um lugar sintonizado com aquilo que você vibra. Por isso ele ficou 9 anos no umbral. 9 anos em perturbação, até que um dia ele teve uma brilhante ideia. Ele levou o pensamento pro alto e falou assim: meu Deus, eu não aguento mais sofrer, eu quero ajuda. Nessa hora foi possível que os amigos espirituais ajudassem ele. Os amigos espirituais sempre estavam lá para ajudar. Os amigos espirituais sempre estão próximos de nós para ajudar. Mas enquanto ele não elevou o pensamento, enquanto ele não se abriu,
Não tinha conexão, não tinha conversa. É como se os amigos espirituais estivessem no rádio, numa sintonia, e ele estivesse num rádio, numa outra sintonia. A hora que ele falou assim, eu cansei de sofrer, eu quero entender como eu reformo em mim para ter uma vida melhor, ele mudou a sintonia do rádio dele. Automaticamente ele pôde ser ajudado, ele pôde ser socorrido, e ele foi então encaminhado para a colônia espiritual do nosso lar. Só assim ele pôde continuar o caminho dele. Quando a gente olha a história de Jesus, né, todo o evangelho de Jesus colocou, o evangelho, a boa nova, né, é justamente esses conhecimentos que fazem a gente evoluir, faz a gente ascender, faz a gente crescer para ter uma vida melhor agora, no presente, ou uma vida melhor no futuro. Muitos ouviram o evangelho de Jesus, mas talvez poucos foram transformados. O grande ponto é o que eu ouço e o que eu coloco em prática no meu dia a dia. Porque não adianta a gente só ouvir Jesus. O que é o verdadeiro cristão? O que é o verdadeiro, né, pessoa que se diz, eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Jesus? Não é aquele que tem a foto de Jesus e idolatra a foto. Não é aquele que fala, não, eu acredito em Jesus. Mas é aquele que fala, eu coloco no meu dia a dia tudo aquilo que Jesus praticou. Então eu preciso ser perfeito para ser espírita, eu preciso ser perfeito para ser cristão? Não. Eu tenho como norte os ensinamentos de Jesus. E diz ele que ele vai voltar em um determinado momento e vai separar a esquerda e a direita. E vai colocar à esquerda todos aqueles que não foram compatíveis, todos aqueles que não fizeram aquilo que ele pediu. E esses à esquerda vai virar para ele e falar assim, mas mestre, quando foi que eu não fiz? Não, mas eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu estava preso e você não me visitou. Eu estava enfermo e você não cuidou de mim. Eu estava sem roupa e você não me serviu. Mas quando eu fiz isso, mestre, toda vez que você não fez a um dos pequeninos, foi a mim que você não fez. Passa para lá e ali haverá choros e ranger de dentes. E vai dizer àqueles que estão à direita, né? Vinde a mim, vamos para o reino do Pai, aonde haverá tudo do bom e do melhor. Porque quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu estava em cárcere, né, quando eu estava faminto, você cuidou de mim. Mas, mestre, eu não fiz isso para você. Toda vez que você fez um dos pequeninos, foi a mim que você fez. Percebe como a gente está falando para o espírito? A gente está falando de sintonia. Você que adquiriu essa sintonia de caridade, de pensar no bem coletivo, de pensar no próximo, de desligar o seu ego, você está pronto para viver uma vida melhor. Você está sintonizado numa vida melhor, numa vida de paz. Você que só fechou para dentro de você, que só olhou as suas aflições, que só olhou as suas angústias, que não se preocupou em reformar interiormente, automaticamente você está compatível a um grau mais baixo. E você vai sofrer ainda até que você consiga acordar para a vida e consiga buscar algo melhor. Porque ali haverá choro e ranger de dente. Jesus não está punindo quem está no umbral ou quem está numa situação ruim. Ele está apenas falando, você está colhendo aquilo que você plantou, como um retorno das suas ações, como um retorno da sua sintonia. Não é uma punição, mas é um alerta para que você, cada vez mais, olhe o Evangelho de Jesus e aplique na sua vida. Chico Xavier falou, olha, a gente não pode voltar no passado e corrigir coisas que a gente fez. Eu não posso voltar ontem e modificar alguma ação que eu fiz no meu trabalho, com a minha família. Eu não posso voltar e fazer diferente. Mas todo mundo pode, a partir de hoje, plantar melhores sementes para que eu possa colher melhor no futuro. Todos nós podemos, agora no presente, plantar melhores situações. Todos nós podemos nos sintonizar cada vez mais com o alto para resolver as nossas dúvidas, as nossas dores. As dicas, basicamente, que eu deixo, que fez muito sentido para mim dentro do processo da reforma íntima, é a oração. O que é a oração? É cada vez mais eu fazer um download de Deus, eu buscar uma conexão, eu me ligar com o Wi-Fi de Jesus. Fala, Jesus, eu estou me ligando no Wi-Fi. Para esse problema que eu estou passando, qual é a melhor solução? Porque tem uma inteligência maior, tem uma inteligência suprema. Como eu resolvo essa situação? Como eu posso ajudar, através da oração, uma outra pessoa? Evangelho no lar, a gente levar o Evangelho para dentro das nossas casas, a gente mudar o ambiente das nossas casas. Mesmo que às vezes nem todo mundo comungue das mesmas ideias, mas um dia na semana a gente parar e fazer uma leitura, a gente começar a inundar de energia positiva dentro dos nossos lares. E dentro de uma dificuldade, às vezes procurar, né, conversar com pessoas dentro da entrevista, conversar com os trabalhadores da casa, conversar com amigos, de como resolvo essa situação?
Como eu resolvo esse problema que eu estou passando? Porque se eu estou passando esse problema e eu ainda me falta alguma habilidade e falta algo que eu preciso aprender, se tem alguém que não passa por esse problema, tem algo que eu posso aprender com essa pessoa. Por outro lado, tem algo que eu sou muito bom. Cada um de nós é muito bom em alguma outra coisa e tem algo que eu posso ajudar o outro. E nessa troca, eu ajudando em algo que eu sou bom, eu aprendendo com algo que o outro é muito bom, todos nós vamos crescendo, todos nós vamos evoluindo. Então, reforma íntima não é só uma palavra bonita que a gente vê dentro do Espiritismo. Ele é o processo base para que a gente possa reformar o nosso ser. É o objetivo da nossa encarnação, ter experiências para que a gente possa cada vez mais reformar os nossos vícios, os nossos defeitos. Cada vez mais a gente possa adquirir virtudes para a gente ter uma vida cada vez melhor no presente ou no futuro. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva essa semana.